Olá, concurseiro, olá, concurseira, tudo bem? Eu sou o professor Valdeci Lopes e juntos vamos trabalhar o módulo de compreensão e interpretação textual. Antes de começar, eu gostaria de chamar a atenção para o seguinte. Os concursos dividem a prova de língua portuguesa em duas grandes áreas. A primeira área é a da gramática, a parte normativa da língua, que vai estabelecer o que é certo e o que é errado a partir de normas pré-estabelecidas. Já a segunda área é a área de compreensão e interpretação. Nessa área, a banca vai abordar o estudo do texto e exigir do candidato a habilidade de identificar o que está explícito e também o que está implícito no texto. Nessa área também se estuda a estilística. E essa segunda área é o objeto do nosso estudo neste curso. E para esse bloco introdutório, nós iremos estudar os explícitos, implícitos e pressupostos. Mas, antes de começar, eu gostaria de apresentar para vocês a ementa do nosso curso. Sabendo que o objeto de nosso estudo é o texto, é interessante a gente pensar, já saber, né, como que será organizado esse módulo. Nós vamos trabalhar o plano do conteúdo. É bom lembrar que o texto ele é organizado, todo o texto tem esses dois planos, o plano do conteúdo e o plano da expressão. São partes inerentes. E o que é o plano do conteúdo? É o que se diz no texto. Que é a semântica que estuda essa área, né? E o que se diz no texto, por exemplo, eu vou analisar a significação vocabular. E o segundo item é a significação textual. O que veremos na significação textual? Né? Nós partiremos da compreensão e da interpretação. Mas, afinal, o que vem a ser esses dois elementos, né? Olha só. No edital, você pode observar que aparecem essas duas, geralmente aparecem esses dois elementos e você não precisa ficar preocupado em memorizá-los, acreditando que isso vai aparecer em uma questão. Não, é apenas um ponto de vista teórico, pedagógico, uma estratégia pedagógica para que a gente possa organizar melhor o nosso curso. E até mesmo na hora de solução de questões, nós possamos perceber o que está sendo cobrado ali. Isso você faz naturalmente, você não precisa saber disso para responder a questão, mas você, ao identificar, você pode até pensar em qual a estratégia você vai aplicar. São diferentes estratégias que nós discutiremos no decorrer do curso. Quando pensa-se em compreensão, nós estamos falando do entendimento dos explícitos e significa o quê? Entender o que está na superfície do texto. É aquilo que eu posso marcar, é aquilo que está ali, eu bati o olho, li, identifiquei, pontuei e a partir disso eu consigo responder a questão. Já a interpretação não, eu não consigo marcar, é aquilo que eu vou entender a partir dos implícitos, que é o que está nas entrelinhas. E aí nós estudaremos algumas técnicas, alguns macetes, e aí sim, aqui cabem muitas dicas mesmo para a gente trabalhar esse momento que é o do entendimento dos implícitos, ok? Então, continuando a nossa ementa, o próximo item que nós temos é o plano da expressão, que é como se diz, como que o autor do texto diz algo. E para entender, que é a parte da estilística, né? Para entender isso, nós vamos estudar no decorrer do curso os tipos de linguagens, vamos estudar também as tipologias e os gêneros textuais. Na sequência, nós vamos estudar os recursos de estilo, que é o uso de figuras de linguagem, etc., e também o mecanismo de coesão e coerência. Bom, aqui está o nosso conteúdo, então nós precisamos lembrar apenas que o plano do conteúdo, ele é o objeto de estudo dele vai ser a semântica que vai guiar o nosso estudo, a nossa compreensão, e o plano, a estilística, no caso, ela vai trabalhar o plano da expressão.
Tudo bem? E então, olha só, esses dois momentos, o que a gente precisa saber desde já? É que no plano do conteúdo, que envolve a compreensão, a interpretação, a significação textual de modo geral e a significação vocabular, nesse plano as questões as questões não exigem do candidato um conhecimento teórico. É de ordem prática, ou seja, requer exercícios, exercícios e exercícios. E o que esse curso vai fazer para que você, então, descubra algo novo? Vai te passar estratégias, por exemplo, como trabalhar melhor as questões que exigem uma interpretação, que exigem um entendimento dos explícitos. Ok? E a outra parte, que é a parte do plano da expressão, que envolve as estilísticas, esse exige um conhecimento teórico, questões que vão abordar um determinado termo de figura de linguagem, por exemplo, uma metáfora, uma personificação, ou, por exemplo, em mecanismo de coesão, tem o termo anafórico, catafórico e assim por diante. Tudo bem? Então, vamos ao estudo do conteúdo do nosso bloco, que é entendermos um pouco sobre os explícitos, sobre os implícitos e os pressupostos, itens que fazem parte do plano do conteúdo. Já vimos, já adiantei para vocês um pouco sobre o que vem a ser o explícito, né? Que é tudo aquilo que está na superfície do texto, aquilo que eu consigo, né? Aquilo que nós podemos sublinhar, aquilo que nós podemos destacar no texto. Já o implícito é aquilo que não está na superfície, que eu tenho que encontrar nas entrelinhas. E o pressuposto é um tipo de implícito. É uma informação não expressa que dá lógica ao enunciado. Veja, eu já consigo ligar aqui o pressuposto com o implícito para tentar fazer a compreensão dos mesmos. Para entender melhor, eu trago aqui uma dica, tá? Olha, há no texto alguma marca, que é o marcador de pressuposto. Então, eu preciso desse marcador para chegar à minha compreensão, à localização do implícito. Não é qualquer inferência, eu não vou poder inferir qualquer coisa. Então, para garantir essa inferência, para que a minha inferência seja válida, eu posso localizar, por exemplo, eu posso identificar a partir de um verbo que indica um fim, continuidade ou mudança e implicação. Por exemplo, começar, continuar, parar, deixar, acabar, conseguir, etc. Esses verbos, quando eu vir um verbo desse em um determinado texto, é importante que eu fique atento, a partir deles, pensar neles como marcador. E também os advérbios. Eu tenho advérbios como felizmente, finalmente, ainda, já e assim por diante. Temos também os pronomes introdutórios de oração subordinada adjetiva. Quando chegar o momento, eu vou parar um pouquinho, vou dar uma atenção especial para a questão da oração subordinada adjetiva, que requer um cuidado na interpretação. E temos locuções que indicam circunstâncias, né? Depois que, antes que, desde que, visto que, e assim por diante. Aqui são algumas marcas, como eu falei aqui, algumas marcas linguísticas que vão facilitar a compreensão ou a identificação de um pressuposto. Bom, sabendo disso, já que eu entendi que o marcador, eu vi que há uma série deles, então vamos entender como que pode aparecer isso numa frase, como que eu posso identificar isso numa sentença. Eu tenho o posto, o pressuposto e o MP, né, que é o marcador de pressuposto, e vamos observar como que funciona. Antônio parou de fumar. Qual é o marcador? Eu tinha comentado com vocês do verbo, né? O verbo parou. O que eu posso inferir com esse marcador aqui? Se ele parou, logo antes Antônio fumava, percebe? Eu posso inferir quantos cigarros? Não, porque não existe nenhuma marca que garanta essa inferência. Agora, o parou,
eu posso inferir que antes fumava. Vejamos o próximo. Marcos está menos popular. Então veja que estar menos, a palavra menos aqui, eu posso inferir que antes ele já foi, já foi o quê? Mais. Se ele está menos, eu posso inferir que foi mais. Tudo bem? Tranquilo quanto a isso? Agora vejamos, Elias parou de bater na mulher. Que coisa terrível de exemplo, né? Então, olha só, parou, o verbo parou, assim como no primeiro exemplo, significa que antes Elias batia na mulher. Agora, tranquilo, né? Quanto a isso, vamos observar mais um exemplo. A cada dia, Campinas é vítima de novos roubos. Veja, a palavra novos vai possibilitar o quê? Esse MP. Ele vai possibilitar que antes já houve roubos em Campinas. Tranquilo, não é isso? Então, esses são apenas alguns exemplos, algumas frases que possibilitam, que vão te ajudar a identificar, a localizar um pressuposto. Ok? Então vamos observar agora como que isso pode aparecer em um exercício. Vamos praticar um pouquinho fora daquela tabela, ainda não no exercício propriamente dito, mas vamos exercitar um pouco. Vamos lá, você aí de casa, dá uma olhadinha nessa frase, nessa oração e pensa, qual será o marcador de pressuposto que possibilite que eu faça uma inferência nessa oração? Uma das causas da violência é a desigualdade social. Veja, eu tenho uma causa e uma consequência, certo? Mas veja, uma das. Então, se eu tenho uma das, o que eu posso inferir? Que existem outras causas. Então, existe a causa X, existe a causa Y. Então, são várias causas responsáveis pela desigualdade social e não somente a violência. Tudo bem? Porque uma das aí possibilita eu fazer essa inferência. Vamos agora ao próximo elemento. Veja uma frase bem próxima, uma oração bem próxima anterior, que agora que eu não tenho mais uma das, agora eu tenho a causa. Então, esse marcador aqui, ele possibilita qual tipo de inferência? O que eu posso inferir aqui nessa frase? Que se ali em cima eu tinha mais de uma, veja que agora eu tenho a causa da violência. Ou seja, a causa da violência é especificamente a desigualdade social. Essa oração, ela comunica que existe apenas uma causa, que é a desigualdade social. Tranquilo, né? Então vejamos, aqui existem várias causas, ou mais de uma, com certeza, e aqui apenas uma, porque está especificando aqui. Tranquilo? Vamos observar o próximo elemento. Eduarda vai fazer mais uma faculdade. Você já viu na tabelinha anterior, então não está difícil identificar aqui, né? Mais. Então, se eu tenho aqui o marcador mais, vai fazer mais uma, o que eu posso inferir aqui? Qual a inferência válida? É que Eduarda tem pelo menos outra faculdade. E agora ela fará outra. A segunda, a terceira, não posso inferir. Eu só posso inferir que ela tem pelo menos uma faculdade. E agora mais uma. Tudo bem? Próximo. Já parou de chover. Veja, a inferência que eu posso fazer aqui nós também já vimos o verbo parou, né? O verbo parou lá, o parou de fumar, etc. Então, se eu vejo uma frase dessa, uma oração dessa, e eu preciso encontrar o verbo, o marcador, o MP, então qual é a inferência que eu posso fazer aqui? Se já parou de chover, o que pode ter? Qual é a inferência? É que estava chovendo, simples assim. Posso inferir outras informações? Não há marcas que possibilitem essas inferências. Vejamos essa outra sentença. Todos tiraram nota baixa, até você. Qual é a inferência que nós podemos, qual é o marcador, primeiro, qual o marcador que nós podemos identificar? Então aqui, vejam, todos tiraram nota baixa, até você.
Significa, né, eu posso inferir que você não costuma tirar nota baixa. Vamos supor que um determinado grupo que sempre tira nota baixa em uma prova, né? E em determinado momento, o que eu posso inferir aqui? Que, aquele grupo lá tira nota baixa sempre, mas dessa vez até você que não costuma tirar nota baixa. Tudo bem? Então é essa a inferência que eu posso fazer, nada mais que isso. Próxima sentença, eu tenho aqui, Marcos visitou os tios que moram em São Paulo. O primeiro marcador que eu tenho aqui é o que eu já tinha comentado com vocês, a atenção que nós temos que ter quando aparece o que introdutório de orações subordinadas adjetivas. Então, já que apareceram as adjetivas, as subordinadas adjetivas, eu trago aqui um bizu para você. Vejam que nós temos a classificação das adjetivas, que são as restritivas e as explicativas, certo? Bom, mas se você... Aí, quais são as dicas? Nós temos as sem vírgulas e com vírgula, né? Aí você, tem que decorar tanta coisa, memorizar tantos dados, e agora, poxa, mais isso? Gente, escreve a palavra, destaca o S, destaca o V, destaca o C, destaca o V. Então, nós temos o que aqui, sem vírgula e com vírgula. Beleza, classificou, maravilha. Classificou, mas nós não estamos em uma prova de gramática, né? Nós vamos passar aqui por uma prova vamos apagar isso aqui, nós vamos passar por uma prova de compreensão e interpretação. Então, simplesmente classificar não vai nos ajudar. Então, vamos entender melhor como que nós podemos interpretar e diferir uma da outra. Primeira coisa, olha só, as restritivas, as sem vírgulas, né, elas analisam, eu posso entender, né, que há um elemento entre outros. Então, existe um elemento entre outros ou existem alguns elementos entre outros. Qual é a ideia que nós podemos pensar aqui, né? Então, eu trago aqui elementos gráficos para a gente pensar melhor. Quando eu penso na palavra restrição, restritiva, nos remete à restrição. Então, se há um elemento entre outros, é que foi restrito a esse elemento aqui, né? A oração, a frase vai trazer uma ideia que algo foi restrito a este personagem, a este candidato, a este aluno. Uma frase construída que vai trazer uma restrição a este indivíduo. Já em outra frase, eu posso ter uma restrição a quê? A um pequeno grupo. Só que, olha, esse pequeno grupo ou esse indivíduo, eles estão dentro de um grupo maior, né? Então, veja, eu tenho a restrição de um indivíduo dentro do grupo e eu tenho a restrição de alguns elementos dentro de outro grupo. Agora vejamos as explicativas, as orações subordinadas adjetivas explicativas, não esquecendo com vírgula, não é isso? Qual é a ideia que há, como que eu posso entendê-las? Veja, todos os elementos, não é mais de um grupo, né? Eu tenho também um elemento. Eu tenho aqui o grupo por inteiro, né? Eu olho, quando eu trago a mensagem, quando eu tenho a presença da vírgula, eu estou explicando, eu estou trazendo ideias, características a um grupo por inteiro. Não há mais a restrição de uma pessoa ou de alguns. É o todo. Ou simplesmente eu posso trazer a ideia, desculpe-me aqui, de apenas um elemento. Eu vou trabalhar apenas as características de um elemento, um indivíduo, um personagem, um estudante, etc. Agora vamos entender como que aplica-se isso dentro de uma sentença, como que eu faço a interpretação. Veja, aqui é claro que nós já sabemos que se tem vírgula é o quê? Né? Vamos puxar a setinha. Tem vírgula, com vírgula, CV é uma explicativa e sem vírgula é uma restritiva. Sabendo disso, vamos aplicar o nosso conceito aqui dos gráficos, né? Do que foi discutido. Vejamos, os concurseiros, eu tenho o quê? Eu tenho
um grupo, né? Um grupo que está dentro de outro grupo. Então, ó, os concurseiros estão aqui, eles, ó. Aqui estão os concurseiros. Que se dedicam, passaram. Então, existe um grande grupo de concurseiros e apenas alguns que estudam passaram. Tudo bem? Sabendo, lembrando que a ideia da restritiva é o quê? Restringir a um pequeno grupo ou a um indivíduo. Então, essa oração, ela comunica isso para nós, que apenas um pequeno grupo dentro de outro grupo. Agora vejamos o outro, né? Os concurseiros que se dedicam passaram. Veja que essa agora é uma explicativa. Ela não traz a ideia de restrição, ela traz apenas a ideia de explicar um grupo. Ela não está restringindo, isolando. Ela fala, ó, existe um grupo, o grupo de concurseiros. Os concurseiros passaram. Como se, aí não, eu trago aqui a explicação, os concurseiros que se dedicam passaram. Beleza? Aí você fala, beleza, eu estou entendendo essa parte dos grupos. Veja que os dois exemplos estão no plural. Então eu entendo a situação aqui do item da restritiva e eu entendo a situação do item da explicativa mais do grupo. E como seria o individual, né? Como que eu poderia pensar na unidade aqui? Então vejamos esse exemplo, ó. De novo, classificando. Se não tem vírgula é restritiva, se tem vírgula é explicativa. Já sabemos disso, então vamos aplicar a teoria. Veja, tem apenas um indivíduo, tem apenas um personagem. Então, é essa teoria que eu vou aplicar aqui, ó. Existe um grupo de meninas, a menina cuja mãe é professora passou no concurso. Então, existe um grupo de meninas, e nesse grupo de meninas há uma que a mãe é professora. Opa, não tem vírgula aqui. Então, o que é isso? O que eu estou fazendo com essa vírgula aqui? Apaga, volta. Então, olha só, voltando. Essa menina cuja a mãe é professora, ela passou no concurso. Essa está dentro de um grupo de outras meninas. Tudo bem? Agora veja que no outro caso eu tenho a mesma frase, só que com a presença das vírgulas. Explica, ó, lá em cima eu tenho o quê? Ó, aquela menina que a mãe é professora, tá vendo? Não é uma menina qualquer, ela passou no concurso. Agora veja que essa aqui só está explicando, ela não está restringindo, não está separando essa menina de outras meninas. É apenas uma menina. É uma menina que a mãe é professora e que ela passou no concurso. Não há uma necessidade de restringir essa menina entre outras. Voltando para a tela anterior, olha a bagunça dos rabiscos, eu vou deixar porque a gente vai precisar depois. Agora vamos analisar isso aqui, olha, vamos analisar essa frase. Eu já tinha deixado marcado aqui o pressuposto que introduz a oração subordinada adjetiva. Vimos que, não tem vírgula, então é restritiva, né? Eu marco como restritiva e vou aplicar o conceito do indivíduo ou dos indivíduos dentro de um grupo. Então, vamos olhar para esse balãozinho aqui, esse balão do indivíduo ou dos indivíduos, esses dois gráficos aqui. Então, olha só o que nós temos. Nós temos os tios do Marco, então é um pequeno grupo, né? Então, eu tenho aqui um grupo, e aqui estão os tios do Marco. Só que apenas os que moram em São Paulo. Então, aqui dentro, os que moram em São Paulo, ele visitou os que moram em São Paulo. Significa que tem outros aqui, praticamente a teoria dos conjuntos lá que nós estamos estudando, né? Então, olha só, os que moram em São Paulo, ele visitou esses aqui, os que moram em São Paulo. Então, eu posso inferir o quê? Esse plural aqui pode inferir que existe mais de um tio, onde? Em São Paulo, que está restringindo. Então, se há essa restrição dos tios que moram em São Paulo, eu posso inferir também que existem outros tios que moram em outros estados. Tudo bem? Então, essa é a ideia. Essa é a base que eu tenho que aplicar desse conhecimento quando eu me deparar com uma questão que aparece
que aparecem os marcadores de pressupostos. Não basta apenas reconhecê-los, eu preciso também compreendê-los. E o introdutório de orações coordenadas, subordinadas adjetivas, requer todo esse processo de compreensão. E sabendo disso, vamos fazer o seguinte, vamos observar como que esse assunto da aula de hoje, os marcadores de pressupostos, os implícitos, os explícitos, como que isso aparece em questão? Vamos dar uma olhadinha, eu trouxe aqui para a gente uma questão para uma breve análise. Vejamos aqui o que é que nós temos. Considere o trecho reproduzido abaixo. Então, em relação às informações implícitas, é correto afirmar que nele existem. Então, eu tenho que saber o que eu vou procurar no texto, né? Eu não vou começar a ler o texto feito louco, eu vou dar uma paradinha e vou falar, bom, o que ele está procurando? Ele está procurando o subentendido marcado linguisticamente e um pressuposto com marcação linguística. Ele procura 2 subentendidos marcados, aqui ele procura 2 pressupostos marcados e aqui um pressuposto sem marcação e um subentendido marcado. Vejamos, então vamos ler o texto, vamos procurar o quê? Vamos procurar os marcadores. Distritos residenciais foram erguidos cada vez mais distante das áreas centrais. E nós já vimos em algum momento essa palavra, cada vez mais, é novidade para a gente? Não, nós já conhecemos essa expressão, o mais, cada vez mais é o nosso primeiro marcador, certo? Cada vez mais, e depois nós vamos continuar, vamos ver, né? Onde tradicionalmente estão os postos de trabalho. O movimento pendular entre moradia e emprego tornou-se obrigatório para milhões de habitantes. Então, eu tenho aqui uma ideia de quê? Eu tenho ideia, o verbo tornou-se, né? Então, vamos observar. Eu posso dizer, como que eu posso traduzir esses 2 marcadores? A questão não é essa de querer saber a interpretação, né? Mas é bom a gente dar uma paradinha aqui e pensar um pouco sobre isso. Olha, para garantir que está marcando o pressuposto correto. Olha, cada vez mais distante, o que é que eu posso inferir? Que antes não era tão distante. E tornou-se, o que é que eu posso inferir? Que antes não era, tornou-se obrigatório, né? Então antes não era obrigatório. Tudo bem? Agora veja, eu tenho 2 marcadores, eu tenho 2 marcadores aqui, o marcador 1 e o marcador 2. Então eu vou procurar, eu tenho 2 pressupostos marcados linguisticamente, marcadores de pressupostos, né? Então não precisa, não ver a palavra marcador, mas aí eu mato aqui que é a alternativa C. Agora uma dica para você, eu ainda não tinha comentado, mas você pode observar que, obviamente, que se é um subentendido, não tem como marcá-lo, né? Se é subentendido, se ele está nas entrelinhas, como que eu vou marcar o subentendido? Gente, pegadinha terrível essa aqui, né? Então, veja, no item A, um subentendido marcado. Como assim, subentendido marcado? Para chegar no subentendido, eu só consigo chegar no subentendido a partir do marcador. Como que ele vai estar marcado, gente? Não tem condições, né? 2 subentendidos marcados de novo, sem condições. E um pressuposto marcado e um subentendido marcado. Então, bastava você saber que você precisava simplesmente saber que os subentendidos eles não são marcados. Quem é que eu posso marcar? Eu não posso, os subentendidos marcados, quem é que eu posso marcar? Os pressupostos. O subentendido está nas entrelinhas. Só em saber que eles não são marcados, já mata a questão. Como nós vimos, A, B e D apresentavam essa questão de marcar o subentendido. Só posso marcar o pressuposto, o marcador de pressuposto, que foi o que nós treinamos. É isso, gente. Continuaremos no próximo bloco ainda com esse assunto. Discutiremos os principais erros quando o assunto é marcadores e pressupostos. Tudo de bom, bons estudos e até a próxima.